Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. E eu quero começar, desde já desejando a vocês, seguidores, quem nos acompanha, nossa audiência, um grande 2025, Tivemos aí um hiato longo no canal nesse mês de dezembro, com pré-temporada, menos notícias acontecendo, também a vida de trabalho bastante atribulada, mas agora voltando com tudo, virando já 2025, janeiro chegou, 2025 chegou e o nosso canal aí com a produção de conteúdos a todo vapor, acompanhando o futebol sergipano. Agora teremos festa de futebol sergipano, a partir de janeiro com o campeonato estadual, tem também Copa do Brasil, Copa do Nordeste, então muito futebol sergipano pra gente acompanhar e analisar por aqui. E a temporada já começa agora no dia 4 de janeiro, Eu tô gravando esse vídeo um pouco antes do fim de semana em que teremos a estreia do Sergipe na Copa do Nordeste, no caso na pré-Copa do Nordeste, diante do Asa de Arapiraca, o jogo no sábado, dia 4 de janeiro, aqui no Batistão, em Aracaju. Vou falar um pouco da expectativa para esse jogo, o que esperar do Sergipe, a importância dessa pré-Copa do Nordeste logo de cara, de você passar por ela e já ter um teste de fogo logo de cara na temporada. Antes disso, eu peço sempre, que você que está nos acompanhando, deixe o like, comente, o que você acha, é sempre importante também interagir com vocês, e se inscreva no canal, ative o sininho também para receber notificações de novos vídeos, para que você possa estar sempre ligado quando saírem conteúdos novos, e o like, como eu falei antes, o like é a maneira mais orgânica de fazer com que esse vídeo se espalhe a mais pessoas. Você acompanha o futebol sergipano, é torcedor do Sergipe, está esperando aí essa partida contra o Asa? Vem com a gente então, vem acompanhar e deixe depois também nos comentários o que você achou da análise. Sergipe e Asa vai começar finalmente a temporada 2025. Bom, que me perdoe o pessoal que é ligado nessas coisas de mercado, de pré-temporada, tudo mais, tudo isso é muito importante, mas eu particularmente acho um saco. A melhor coisa mesmo é futebol, é ver bola em campo, é ver jogo valendo. E teremos jogo valendo a partir deste sábado, deste final de semana, dia 4 de janeiro, Sergipe e Asa de Arapiraca, aqui no Batistão, pela primeira fase da pré-Copa do Nordeste. É importante destacar, esse é o formato atual da Copa do Nordeste. 2 grupos com 8 equipes cada, são 16 equipes na fase de grupos. Só que 12 apenas estão classificadas diretamente. As outras 4 saem dessa fase preliminar. São 2 fases prévias. Então, o Sergipe enfrenta o Asa aqui no Batistão, no domingo, em jogo único. E quem vencer avança para a segunda fase. A segunda fase tem 4 jogos, São 8 partidas na primeira fase, 4 na segunda, saem 8 classificados da primeira para formarem os 4 confrontos da segunda fase, e aí os 4 vencedores desses jogos da segunda fase são os 4 times que completam a fase de grupos da Copa do Nordeste. Além da questão do jogo único que eu citei, vale dizer também que a segunda fase ela já ocorre no calendário logo após a primeira. Então, no meio da próxima semana já teremos a segunda fase. Se o Sergipe vencer o Asa, ele no meio da semana que vem já joga pela segunda fase, valendo de vez aí a vida na Copa do Nordeste 2025. Esses confrontos eles são definidos por ranking, pelo ranking da CBF. Então, a CBF pega os 16 times que vão para a primeira fase e elenca por ranking. Então, o primeiro enfrenta o 16º, o segundo enfrenta o 15º, por aí vai. E até pelo ranking, Sergipe e Asa já é um confronto equilibrado. É o 8º Sergipe contra o 9º, o Asa. Por ter um ranking melhor, o Sergipe joga no Batistão, joga na sua casa. Como que se definem os confrontos da segunda fase? Aí depende dos vencedores da primeira. Você vai ter os 8 vencedores da primeira e aí pelo ranking de novo. O melhor classificado pega o pior classificado no ranking, o segundo melhor enfrenta o 7º e por aí vai. Então nem tem como fazer uma projeção de quem que o Sergipe enfrenta na segunda fase, porque depende ainda dos classificados na primeira. Essa fase pré-Copa do Nordeste, antes de falar especificamente do Sergipe, ela tende a ser muito equilibrada. Eu até separei para vocês, um gráfico aí, 2 gráficos na verdade que eu vou colocar para ilustrar isso, mas é importante contextualizar. A Copa do Nordeste ela passou a ter esse formato estendido de fase preliminar para definir os classificados restantes à fase de grupos a partir da edição de 2022. Mas naquela edição, a pré-Copa aconteceu ainda na reta final de 2021. Vamos lembrar que o Confiança, inclusive, estava brigando para não cair na ocasião na Série B e no meio do caminho teve que enfrentar o Souza, acabou eliminado aqui no Batistão, inclusive. Desde 2023, essa primeira fase ela é realizada logo no começo do ano, então ela abre a temporada para as equipes que a disputam.
Eu peguei para análise justamente esse recorte, 2023 e 2024, para ilustrar o peso disso logo no começo do ano e a particularidade que isso traz. Vocês estão vendo aí na tela o primeiro gráfico que eu preparei com os números de 2023. Vocês estão vendo aí à esquerda os resultados da primeira e da segunda fase e à direita um gráfico que eu separei. Por que eu separei esse gráfico? São 12 jogos nessa fase de pré-Copa do Nordeste. 8 na primeira, 4 na segunda. Presta atenção nos números de 2023. Dos 12 jogos, foram 9 definidos ou por um gol de diferença ou que terminaram empatados e foram definidos nos pênaltis. 9 de 12, um número muito alto. Inclusive, na segunda fase, quando o Confiança na ocasião caiu para o Ferroviário, todos os jogos foram definidos ou por um gol de diferença ou nos pênaltis, ou seja, um grande equilíbrio. E isso se repete em 2024. Olha só os números do ano seguinte. Foram 12 jogos, 9 empates e vaga decidida nos pênaltis, 2 jogos em que o vencedor venceu por um gol de diferença e só um em que a diferença foi maior que um gol, que foi na segunda fase quando a Juazeirense fez 4-0 no Retrô. Inclusive, na ocasião, houve muita brincadeira em relação à primeira fase, né? Porque foram 8 partidas, 7 definidas nos pênaltis, né? Um equilíbrio muito grande. E esse equilíbrio é o que eu quero destacar, né? Na primeira e na segunda fases da Copa do Nordeste. Por que a fase prévia tem um equilíbrio tão grande? Por uma questão muito simples. É começo de ano. Tá abrindo o calendário. É normal que as equipes no começo de ano não estejam ajustadas. Na verdade, é o mais comum, né? Elas não estão ajustadas, estão buscando ainda o melhor equilíbrio. O treinador vai entendendo os seus jogadores em contexto competitivo. Só que aí nisso você já começa com um mata-mata valendo. E aí você tem que entregar resultado. E se você não entrega o resultado, que é algo normal, que pode acontecer por ser o primeiro jogo da temporada, tudo ainda está entrando nos trilhos, você já perde uma Copa do Nordeste que é importantíssima para o ano. O Confiança sofreu disso, né? O Confiança foi o representante sergipano nessas 3 edições de pré-Copa do Nordeste, caiu nas 3, nas 2 últimas inclusive, com o primeiro jogo da temporada sendo justamente o do Nordestão. Confiança cai em 2023 e 2024, e isso acaba pesando. Uma coisa é você estrear no campeonato estadual, muitas vezes contra o adversário mais fraco, em uma competição que tem uma primeira fase longa, então você pode ir dosando aos poucos. Outra coisa é você já estrear contra um adversário pesado, num mata-mata em jogo único, valendo vaga para uma competição importantíssima. Ou seja, você não está na forma tática ideal, na forma física ideal, ainda está se ajustando, ainda está entendendo o que vai ser o ano, mas já tem um jogo dificílimo logo de cara. Isso é muito pesado e as equipes sentem. Tanto que a gente está vendo esses jogos equilibradíssimos, né? É a tendência. Óbvio que tem uma goleada aqui e ali, mas no geral a tendência é de equilíbrio. E se a gente for pegar esses números de novo, vamos voltar aí no gráfico. 2023. É até interessante porque a imagem da esquerda ela destaca em negrito as equipes que se classificaram. Olha para a primeira fase, todos os mandantes se classificaram. E na segunda fase, a última, né, antes da fase de grupos, dos 4 confrontos, 3 foram vencidos pelo mandante. Curiosamente, o Confiança foi o único visitante aí que acabou derrotado. E se a gente for para 2024... 8 confrontos na primeira fase, tudo bem, aí já houve um equilíbrio, 4 vencidos pelos mandantes. Mas na segunda fase, a última antes da fase de grupos, 4 jogos e os 4 foram vencidos pelos mandantes. O que isso nos leva a entender? Que são fases muito equilibradas, justamente por conta desse nivelamento que existe por ser começo de ano, e nisso, jogar em casa faz muita diferença. Os números mostram que a maioria dos classificados jogaram em casa, porque é um fator determinante dentro de um cenário muito equilibrado. Por mais que você tenha discrepâncias grandes entre alguns times, e realmente elas existem por conta de ranking e tudo mais, entre as posições mais extremas, como eu falei, tá todo mundo em começo de ano, tem gente que começou a se preparar mais cedo, tem gente que começou a se preparar mais tarde, cada jogador ele chega no seu nível, os treinadores ainda vão entendendo como utilizar o elenco, como se dão algumas peças. Ah, Eduardo, mas teve pré-temporada. Teve, só que pré-temporada não é um contexto de jogo competitivo valendo. Então, é totalmente diferente. Eu tenho visto algumas análises de acordo com pré-temporada, tanto para Sergipe quanto para Asa, e eu particularmente acho muito precipitado, porque temporada valendo é outra coisa. É outro tipo de jogo, ainda mais quando é um jogo tão importante e eliminatório logo de cara. Por isso que eu digo, é muito difícil cravar um favoritismo. O Sergipe tem a vantagem de jogar em casa, que como a gente viu aí agora há pouco,
é determinante em muitos confrontos, mas ainda assim é um equilíbrio muito grande. Sergipe, inclusive, que disputou 2 amistosos aí na pré-temporada, né, contra o Penedense, perdeu um lá em Penedo e empatou aqui em Aracaju. Foram jogos em que a gente deu para observar o Ailton Silva mexendo bastante no elenco, né, trocando o time inteiro entre os tempos. O segundo jogo ele já foi um pouco mais interessante, não só pelo resultado, o Sergipe já se postou melhor, mas o primeiro foi bem complicado. Agora, uma coisa que já deu para tirar desse Sergipe na pré-temporada, é um time que aparenta ser defensivamente até sólido, mas mostrou muita dificuldade na parte ofensiva. Quem que vai ser, por exemplo, o fazedor de gols do Sergipe? Hoje a gente não tem essa certeza. Existiu uma comemoração grande, né, quando o Sergipe trouxe o Bambam do Itabaiana, por ser um cara que participou bem da campanha do Tricolor no Sergipano em 2023, né, se notabilizou inclusive pelos gols que fez no Confiança, rival do Sergipe. Sergipe até tirou uma onda sobre isso no anúncio do jogador, mas não era um cara constantemente titular e fazedor de gols o tempo inteiro no Itabaiana. E não conseguiu se firmar, né, depois dali também. Então, é um jogador que ainda está buscando seu espaço. Você tem o Júnior Pirambu também, ele vai conseguir ser esse jogador? Será que o Luiz Cláudio, da base, que apareceu ali na Série D em 2024, vai ser aproveitado? Porque os demais atacantes do Sergipe são todos de lado de campo, de velocidade. Estamos falando aqui daquele jogador de faro de gol mesmo, né? Aquele que possa vestir a camisa 9. Esse é um grande ponto. Quem é que vai ser o fazedor de gols do Sergipe? Eu, particularmente, tenho uma grande preocupação em relação a isso, pelos reforços e pelo que foi visto na pré-temporada. E o Sergipe, ele vive uma situação curiosa, né, interessante, porque a gente vai ver um novo Sergipe. Porque mudou tudo no Sergipe. Mudou diretoria, né, com a eleição do novo presidente, mudou treinador, mudou elenco. Tudo é diferente em relação aos últimos anos. Como que isso vai interferir? Porque a torcida, por um lado, ela sabe que chegou uma gestão agora e que ela não vai mudar tudo do dia para a noite. Nada acontece no passe de mágica. Porém, a torcida do Sergipe, particularmente, anda bem cansada de alguns fracassos recentes. E começar a temporada com um jogo eliminatório como esse, se o Sergipe cai, principalmente jogando em casa, acaba já sendo um peso muito grande para o elenco, para o trabalho do treinador. O Sergipe já começa o estadual pressionado se não se classificar. Por outro lado, se consegue a classificação, já chega para o estadual com a moral lá em cima, sabendo que vai ter um calendário ainda mais consolidado, sabendo que vai conseguir jogar uma competição importantíssima contra equipes de alto nível da região e que vai receber uma cota bastante interessante para um time de Série D. Como dosar essa questão de começo de ano, de problemáticas naturais de um começo de temporada com um jogo eliminatório valendo? Esse é um ponto importantíssimo, talvez o grande ponto e que todas as equipes buscam, não só o Sergipe, né? Se todo mundo soubesse como fazer, faria, né? Não existe uma fórmula mágica, cada um vai tentar a sua alternativa. E vale lembrar também que são 2 mata-matas, né? Se o Sergipe passa do Asa, ainda tem um segundo mata-mata. E aí tem um ponto interessante, né? Porque assim como na primeira fase, a segunda ela também tem os mandos definidos de acordo com o ranking. Ou seja, dos 16 classificados, os melhores ranqueados jogam em casa na primeira, e aí dentre os 8 que se classificarem para a segunda, os melhores entre esses 8 jogam em casa. O Sergipe, dentre os 16 que estão na primeira fase, ele foi, pelo ranking, o 8º. Ou seja, ele joga em casa, mas ele tá ali no limite, né? Porque ele enfrenta já o 9º que joga como visitante. Isso quer dizer que dos 7 outros confrontos, além de Sergipe e Asa, né? Óbvio, se o Sergipe vencer, nos outros 7 jogos, pelo menos 4 visitantes teriam que vencer para que o Sergipe jogasse a segunda fase no Batistão. Caso contrário, a segunda fase seria fora de casa. E esse é um outro ponto, porque o Sergipe estreia no Sergipano no outro sábado, dia 11. Então joga já um jogo de mata-mata eliminatório em casa no dia 4, faz uma estreia de campeonato estadual no outro sábado, dia 11, e se ganhar no dia 4, nesse meio tempo, é bem possível que tenha um outro jogo eliminatório, só que fora de casa. Então essa questão de desgaste também pode ser interessante para a gente observar, mas isso principalmente pensando em Sergipão mais na frente. Por hora é isso. Tende a ser um jogo muito equilibrado, muito difícil cravar favoritismo e a gente vai ficar de olho. Já começa a temporada com a pressão grande para o Sergipe e a gente fica na dúvida e torce, né, para que o Sergipe consiga responder isso à altura e venha a se classificar para essa segunda fase e mais à frente dar o salto para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Vamos acompanhar. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso primeiro vídeo de análise aqui no canal em 2025.
Tá chegando, então, sábado, dia 4, o Sergipe abre a temporada do futebol sergipano neste ano contra o Asa pela primeira fase da pré-Copa do Nordeste e a gente vai estar de olho aqui também, trazer toda a repercussão depois. Vamos ver o que é que vai ser o destino do Gipão nesse Nordestão. Para você que está nos acompanhando, né, deixe o like, comente o que você achou aqui da análise, se você concorda, discorda, vamos trocar uma ideia. E claro, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vem muita coisa boa por aí em 2025, o Campeonato Sergipano está chegando, temos aí coisas importantes a ajustar para 2025, vocês vão saber. E no mais, é isso. Muito obrigado pela audiência mais uma vez, um bom 2025 a todos e vambora que tem muito futebol sergipano pela frente. Valeu!